ficar Não, aqui na só a mesma- irmã perguntou aqui se a pessoa pode se batizar 2 vezes. Não pode. Batismo nas águas é um só batismo. Não existe um segundo batismo. Mas se a pessoa... Porque o Rodrigo Silva batizou de novo, né? Pelo Porque amor de ele, Deus. Ele largou da mulher, casou com outra e batizou de novo. Sabe que no Adventista ele dá batizando assim, né? Não, aí porque a Bíblia diz um só batismo. Agora tem que entender, né, que existem alguns batismos que são feitos de forma errada. O Aí tem batismo que batizar de novo, né? a pessoa batiza com água na testa. Então, aí não é batismo. Batismo é imersão, quer dizer, o corpo inteiro tem que ser mergulhado na água. Eu, por exemplo, lá na igreja que eu sou pastor, só batizo uma pessoa que, em síntese, já foi batizada se o batismo for ilegal, não for bíblico. Agora, se for bíblico... Se for batizado aí- em nome de Jesus apenas. É. Né? O voz da verdade batiza só em nome de Não, Jesus. eu né? batizo, eu fico com a própria palavra, né, de Jesus, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe também uma pergunta que uma irmã havia me feito esses tempos atrás, que eu quero fez compartilhar pra com quem? vocês aqui. Para mim. Então responda você. Não, Não, tem eu nada vou a ver deixar com isso. vocês responder. O problema é teu. Gostaria de saber se vocês têm como falar sobre essa nova modalidade de casamento que estão fazendo nas igrejas de união estável ou contrato. Porque eu aprendi na Bíblia que só existe uma modalidade de casamento em Cristo Jesus. Estão fazendo agora uma modalidade de contrato de casamento? Pastor Fábio, que é pastor, pastor de igreja. Eu vou responder assim, ó. Nos tempos da criação do homem, não tinha um documento, né? Então, Deus fez o primeiro casamento ali, não tinha um contrato ali, o cara assina um contrato, não tinha um documento em cartório, não tinha. O casamento era definido lá pelo sexo. Conheceu, era o sexo que definiu o casamento. Nós, hoje, vivemos em um estado de lei. Então, como nós vivemos em um estado de lei, uma pessoa amigada, ela está em adultério. O contrato de casamento não é lei. Não existe lei para um contrato de casamento. O que existe é uma parcialidade entre duas pessoas que não querem assumir compromisso. Então, o cara faz lá um contrato de casamento e ele dorme na casa dele, ela dorme na casa dela, e aí eles definem isso como contrato de casamento. O casamento verdadeiro, legal, é o casamento de se ir no cartório, diante de um juiz, que seja um juiz de paz, e lá as pessoas vão assinar um documento de casamento, se eu não me engano, hoje tem parcial, total, né? Parcial de parcial de bens, total de bens, é um negócio assim. E ali... Tem separação de bens. e Não hoje... bem parcial, né? separação total de bens, separação parcial de bens. E hoje também tem aquela questão também do nome, né? Que antigamente era o nome do marido, o sobrenome do marido que ia no nome da mulher. Agora parece que também o sobrenome da mulher pode... O Fábio é assim. Na minha casa, a minha mulher carrega o meu sobrenome. A minha né? mulher também carrega o meu sobrenome. Então. Ficou grande, mas está lá o de Souza no final, né? Você é de Souza? Eu só reconheço um casamento na igreja que eu sou pastor, só reconheço um casamento na igreja que eu sou pastor, se o casamento for segundo a lei legal, que é o casamento em cartório, onde os dois assinam, né? Não um contrato de casamento, mas esse documento que se chama... Como é que chama o documento de casamento? Certidão? Certidão de casamento. Olha lá. Perfeito, certidão de casamento. O Bruno Costa mandou aqui €1. Em Efésios diz que Jesus ruge como leão, pastor Carlos Eduardo. Olha, Queria saber que Efésios que ele está lendo isso aí. Não tem nenhum texto sobre que Jesus ruge como leão. Isso é uma ideia do Fernandinho, que gravou uma música patética, dizendo que aqui dentro de mim, rugindo como leão. Jesus não, quem ruge como leão, para mim até onde eu li, é Satanás, né? Diz lá, Pedro diz isso, né? Que o inimigo está ao vosso derredor, rugindo como leão. Jesus não ruge como, ele é leão. Amós 8:2, rugiu o leão, quem não temerá? Outra pergunta que é muito feita para mim, pastor Fábio, é sobre, por exemplo, o camarada casou, o João casou com a Maria, o João adulterou. O João pode casar de novo? Você está falando sobre divórcio. Divórcio é complicado, porque veja bem. O João casado com a Maria, aí, Certo. o João adulterou. A Maria pode casar de novo. E o João, o adúltero? Então, isso é uma discussão que, se nós formos pegar na raiz, aí nós vamos ter que ler Romanos, trazer um monte de versos bíblicos lá. Primeiro,
O divórcio, nós já estudamos a respeito disso, só é concebido por Jesus quando ele diz, no caso de que haja traição, correto? A prostituição. Né? Eu não encontro nenhum versículo bíblico que dê legalidade para o outro casar. Exatamente. Não, porque esse dia o irmão entrou e falou assim, pastor... Não encontro. Ó, esse dia uma pessoa entrou e falou assim, pastor, eu... Aqui no meu Instagram, né? Eu traí minha mulher. E 2 vezes. Uhum. E ela separou de mim, largou de mim, me abandonou. Uhum. E casou com outro. Queria saber se eu posso casar também, porque meu irmão está condenado a ficar solteiro pro resto da vida e a vergonha de seu adultério nunca mais descer de sua vida. Ah, então eu não sou perdoado? Não, perdoado é. Salomão que falou isso aí, não é eu não, hein? E Salomão sabia disso porque o pai dele era adúltero. Ele disse assim, ó, aquele que adultera, o opróbrio nunca mais sairá dele. Então não tem legalidade para casar. Então, quem adulterou? A pessoa que adulterou dentro do matrimônio não tem. E houve a separação, não tem legalidade para casar novamente? Só se aparecer um texto aí, que eu não li ainda. E o que fazer nessa situação pro cara ser salvo? Ué, vai ser salvo normal, é só manter fiel. Mas aí sem casar. Sem casar, ué. E se acaso ele casar de novo? Quem casa com ele comete adultério. E ele fica... E os dois são adúlteros. E biblicamente pode ir pro inferno por causa disso? Pode, não vai? Romanos 7, verso 2 a 3. É um dos que eu falei, dos textos bíblicos que pesado, a gente lê. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier e se casar com outro homem. Então, o negócio é complicado. Pastor, mas aí também nós temos alguns casos que nós precisamos analisar, né? Um cara casa com uma mulher, né? Aí o cara bate nela o dia inteiro, espanca ela, mete a mão na cara dela, queimou ela. Casos que nem eu já vi, o cara queimou a mulher com ferro, esses que marca cavalo, marcou as costas da mulher. Aí a mulher não aguenta mais, se separa. Aí vamos supor que essa mulher é um caso que aconteceu na igreja que eu sou pastor. A mulher tinha 25 anos de idade. Ela se separa do cara. Pode casar. Então, esse negócio do divórcio, existem casos e casos. É um negócio tão complicado, mas tão complicado, que nesse caso aí... Eu vi uma história uma vez também que é algo muito... A gente já vai encerrar, mas é algo bom de se colocar aqui na mesa. Jovens recém-casados, o marido descobriu que ficou inválido na questão sexual. Não tem mais condição. E eles são recém-casados, jovens casados. E agora? Eu acho assim que aí entra muita questão do amor também, né? Porque vamos supor do mesmo caso. Eu conheço um cara que casou com a moça, né? Viveram 3 anos juntos e ela teve um AVC. Ela ficou na cama. Ele cuidou dela 25 anos. 25 anos. Então, eu não queria estar na pele dele. Eu não sou aqui covarde de... Não, você tem que... Rapaz, fica na pele desse cara. 25 anos cuidando daquela moça. Ela não falava. Ela ficou com aquele... Traqueia. A traqueia aqui, em cima de uma cadeira. Ele dava banho nela, carregava ela no colo. Fazia tudo por ela. E outra coisa, esse negócio, é claro que eu não posso abrir totalmente aqui, porque pode ter gente... Maldosa? Não, né? E pode ter gente que não foi casado ainda, solteiro, mas sexo não se faz só apenas com... Não, mas pode falar, pastor. Não, eu não... Faz com a mão, faz com a boca. O cara que ama, né? de verdade, ele ia arrumar outros meios para não separar se o problema é apenas no... E hoje tem condição, né? Então você entra, coloca entra assim... Você coloca o milhozinho no bico assim para subir para... Tem. Então entra aqui nesse assunto aqui. Vem cá. Nesse caso... Eu vou sair.
Nesse caso aqui, eu já acabo já. Os caras vão me moer, cara. Pastor Efraim Pimenta participou de uma roda de escarnecedores. Meus membros. Vou passar para mais nessa questão aí. Agora, vamos lá. O cara ficou... A menina ficou inválida lá, a mulher. E aí o cara... E agora? Como é que ele vai fazer? A masturbação... Aí eu acho biblicamente, a masturbação, segundo muitas visões bíblicas... Mas isso não é pecado. masturbação. Não, mas aí o cara... Se ele estiver dando prazer a ela com a mão, sei lá, isso aí não é masturbação. Masturbação é o cara quando ele está sozinho, ou a mulher está sozinha, está vendo algum vídeo, desenhando na sua mente alguma fantasia, e ele está usando a própria mão para tocar o seu membro ali, para que haja aquela correlação do sentimento que está na sua mente manifesta. Por algo que ele fantasiou. Por algo que ele fantasiou. Isso aí é masturbação. Agora, quando uma pessoa ela vai lá ou coloca a mão, a boca, sei lá, isso aí não é masturbação. Ele isso é casado. Isso aí é sexo. Então a masturbação entre o casal pode. Mas não é masturbação. Mas não é masturbação. Não é. Masturbação Aí é é- pessoa solteira. Quando não era crente, você via essa desgraçada sua. Não. Aí era pecado. O cara tá lá Nunca fui. sozinho, o cara tá lá sozinho, dentro do banheiro, dentro de um quarto, ou a mulher, né? Aí ele delenia na mente aquelas imagens que é a fantasia. E até um cara me perguntou, pastor, e esse negócio de fantasia? É certo ou errado? Eu falei, cara, a fantasia, ela tem dois trâmites. Ela tem a fantasia natural, né? Que toda pessoa tem. A mulher coloca aquela roupa sensual, por quê? Porque ela vai criar uma fantasia na cabeça do homem. Isso aí é natural. Isso aí não é pecado. Agora, a fantasia que é pecado é a mulher lá e se vestir como uma criança para o cara delinear que ele está transando com uma criança. Aí chama pedofilia. Exatamente. São doenças com término chamados de filias. Acrofilia, Zoofilia. zoofilia. O cara tem gente, cara, tem sites por aí que homens estão fazendo sexo com animal e mulheres fazendo sexo com animal. Cara, e os caras entram naquilo ali e ele olha, gosta e se masturba com aquilo ali. É doença. O cara, quando chega nesse nível aí, o cara já está com doenças psicológicas. Isso já é crime, né, É pastor? doenças com término filias. É só o povo entrar aí na internet, doenças com término de filias. Você vai ver quantas filias tem, quantas pessoas são doentes sexualmente. Perfeito, então nós iniciamos esse podcast falando sobre o Apocalipse e terminamos falando sobre O Vale do Armagedon.